Olá, meus queridos, graça e paz a cada um de vocês. Com muita alegria, eu trago a vocês mais uma vez a palavra de Deus, para que possamos assim estarmos meditando nela e que o Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, possa nos fazer compreender quais sejam os mistérios do teu reino. Quero agradecer de coração aí a todas as pessoas que acompanham os meus vídeos e que Deus assim esteja abençoando no nome de Jesus. Vamos para a palavra. Estaremos hoje meditando no livro de Mateus, capítulo 4. Vamos falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Acompanhe até o fim desta mensagem. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito e que te guardem. Eles se sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Até aqui. É uma passagem, queridos, bastante conhecida sobre a tentação de Jesus no deserto. Eu creio que muita gente já tenha ouvido, lido esta mensagem, porque ela tem, assim, grandes ensinamentos para as nossas vidas. Aqui ele foi levado diretamente para o deserto. Mas antes disso, um pouco anterior, a gente vê Jesus Cristo sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. E a Bíblia diz que no momento em que ele foi batizado, os céus se abriram e veio do céu um espírito como uma forma corpórea de uma pomba e se apossou dele. E dos céus abriu uma voz que dizia, dos céus veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem me compraz. Ou seja, a voz de Deus dizendo para o mundo inteiro, dizendo: olha, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Diz a Bíblia que a partir daquele momento ali, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto. A gente percebe então que uma caminhada nossa com Cristo, a sua caminhada com Cristo, que tudo tem um período de tempo determinado. Você passa por um período de estudos, de ensinamentos, depois você é batizado. E quando você é batizado, a partir daquele momento, você cumpriu-se com a primeira ordenança e está pronto agora para servir mais e mais a Deus. Mas também saiba de uma coisa, que você pode ser conduzido pelo Espírito de Deus a lugares que talvez você não queira estar, mas que deve estar preparado espiritualmente para resistir ao diabo e às tentações que sobrevêm sobre nossas vidas. Aqui nós aprendemos que Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto e lá ele foi tentado pelo diabo. Ele teve em jejuando 40 dias e 40 noites. Então qual foi então a artimanha do nosso inimigo, do adversário das nossas vidas, Satanás, para tentar pegá-lo em alguma situação? Ele utilizou o que? A fome. Ele começou a tentar Jesus pela fome. Se Jesus Cristo caísse naquela tentação, ele realmente estava cedendo à pressão do diabo. E ele agora começa a confrontar Jesus, a desafiar Jesus, dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus Cristo respondeu-lhe dentro da palavra. Aprendemos também que nós devemos resistir às forças malignas, utilizando sempre a palavra. E Deus disse
não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Usou um texto lá de Deuteronômio. Ou seja, meu querido, minha querida, você pode ser batizado por Deus nas águas e pode ter certeza que não é a bênção imediatamente que você vai receber a partir daquele dia. Sim, pode receber também, mas se basearmos o nosso batismo, a nossa continuidade com Cristo após o batismo, a gente percebeu que depois disso aqui, Jesus Cristo foi enfrentando logo as tentações do inimigo. Porque o adversário de nossas vidas, ele não quer de forma alguma que você aceite a Cristo, que você abandone o mundo, abandone as práticas pecaminosas para seguir a Deus. Porque o objetivo dele é estabelecer o reino dele aqui, destruindo todas as pessoas. Estabelecer o seu reino, destruindo todas as pessoas, levando para lá. Por isso, ele quer tentar vocês. Ele quer nos tentar a cada dia, assim como tentou Jesus. Mas saiba de uma coisa, permaneça firmes e fortes, sempre utilizando a palavra para rebater as artimanhas do diabo. Mas ele não para por aí. Ele continuou ainda dizendo, olha, levou Jesus para uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e disse para ele, atira daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Observe que ele utilizou também a palavra de Deus. O diabo pode usar a palavra de Deus também para destruir a sua vida, as nossas vidas. Ou seja, ele estava fazendo aqui uma espécie de provocação. Muitas vezes nas igrejas hoje, a gente vê muito isso, muitas pessoas pregando aí sensacionalismo da fé. Era mais ou menos isso que o diabo queria. Sensacionalismo da fé. Queria que Jesus Cristo se atirasse lá de cima para os anjos acolhê-lo. Ou seja, temos que perceber realmente que hoje muitas e muitas lugares, em muitas igrejas, às vezes os pastores estão distorcendo a veracidade da palavra de Deus, tentando realmente causar ou fazer espetáculos da fé, como se na verdade a essência da palavra de Deus é que é a base da nossa vida. Cristo veio realmente para nos ensinar o caminho e somente através dele podemos sermos direcionados para o céu. Mas Cristo agora lhe dá uma lição de hermenêutica, usando também a palavra, dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, de forma alguma podemos fazer o nosso Deus ser tentado. Eu admiro muito alguns esportes radicais, onde as pessoas se atiram de cabeça para baixo. Esqueci o nome de alguns esportes agora, mas são bem radicais. E muitas vezes, se não for a mão de Deus para segurá-lo, é um risco danado. As pessoas podem também até estar morrendo em determinadas situações, que não deixa de ser também uma tentação a Deus, né? Mas o importante é estar sempre confiante no Senhor. Porque se ele pulasse de lá de cima, é claro que Deus não deixaria realmente ele se esbagaçar no chão. Ele sabia, o diabo sabia, que Deus enviaria os seus anjos para poder segurá-lo e não acontecer coisa alguma. Observe que o diabo usou a palavra de Deus dizendo que se ele fizesse isso, não aconteceria mal algum. Mas Jesus fez? Claro que não. Porque ele disse, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o diabo não fica quieto, de forma alguma ele desiste e quer realmente a todo custo tirar, derrubar a vida do crente. Ele quer armar ciladas e artimanhas para derrubar a vida do crente. Saiba disso. Esteja sempre firme no Senhor e preparado, porque na terceira tentativa ele levou Jesus agora para um monte muito alto, mostrou-lhe toda a glória deles, toda a riqueza do mundo e disse, olha, tudo isso te darei se apenas prostrares e me adorares. Observe só o que o diabo fez agora, usando realmente as riquezas do mundo, algo que muitas pessoas, infelizmente, estão deixando se desviar da fé. Isso aqui nada mais é do que uma apostasia. Ele utilizou aqui uma palavra de apóstata, ou seja, fazendo com que Jesus Cristo viesse a desviar o curso do seu caminho, enveredando-a para outro caminho, entregando seus corações às coisas do mundo, às riquezas dessa terra. Infelizmente, muitas e muitas pessoas estão assim. Estão realmente se apostatando da fé, abandonando a Cristo para seguir a doutrinas de demônios, ou a seguir o caminho da riqueza, da prosperidade, esquecendo que o Senhor é o nosso Deus, ele é o dono da prata e do ouro, somente ele pode realmente exaltar e pode abater.
a nossa vida temos que estar certo de que é como uma roda gigante. A roda gigante ela não fica parada, ela está embaixo aqui. Mas observe que ela vai subindo, ela vai rodando. Você pode chegar a determinados lugares, chegar no topo. Deus pode levar ao topo. Mas dependendo do momento também, Ele pode você fazer abaixar novamente. Porque é assim que é a nossa vida. O mais importante de tudo é não desistir dessa caminhada e estar certo de que Cristo é conosco. Mas Jesus Cristo não foi nenhum ingênuo, inocente, de deixar realmente cair pelas tentações do diabo, se prostrar aos seus pés, realmente só para receber glórias humanas. A glória, toda a glória e toda a honra deve ser dada a Deus. E mais uma vez, Jesus Cristo respondeu para ele: vai-te, Satanás, porque adorarás só ao Senhor seu Deus e só a Ele servirás. Com essas palavras, então, Jesus Cristo, cheio do Espírito de Deus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, resistindo realmente muitas pressões psicológicas, pressões físicas, porque estava sem se alimentar e nada, mas ele estava seguro no Senhor. Ele estava protegido no Senhor. Saiba que você é um protegido de Deus, você é um amado de Deus. Deus sempre vai estar do teu lado. Não importa quais sejam as tentações e as ciladas que o diabo possa armar contra a sua vida. Lembre-se, use sempre a palavra para rebater as forças malignas. E a Bíblia diz que nesse momento agora, depois que o diabo saiu, depois que o diabo o deixou, observe que o versículo 11 conclui dizendo: com isso o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Observe que a tentação ela não para, ela continua. Não disse abandonou definitivamente, apenas o deixou. Significa que a nossa vida constantemente enfrentaremos perseguições, lutas e artimanhas do diabo. Mas o importante é saber que Deus manda anjos para nos servir. Deus, meu irmão, minha irmã, meus queridos, vai chegar um momento em que talvez a sua prova está difícil. Mas sabe de uma coisa, não desista, você já está quase chegando lá. Deus está enviando os teus anjos para chegar e te servir no momento certo, assim como foi com Jesus. Creia tão somente nele e na palavra, porque a sua vitória é certa, a nossa vitória é certa pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Mais e mais. Amém. Olá, meus queridos, graça e paz a cada um de vocês. Com muita alegria, eu trago a vocês mais uma vez a palavra de Deus, para que possamos assim estarmos meditando nela e que o Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, possa nos fazer compreender quais sejam os mistérios do teu reino. Quero agradecer de coração aí a todas as pessoas que acompanham os meus vídeos e que Deus assim esteja abençoando no nome de Jesus. Vamos para a palavra. Estaremos hoje meditando no livro de Mateus, capítulo 4. Vamos falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Acompanhe até o fim desta mensagem. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito e que te guardem. Eles se sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Até aqui. É uma passagem, queridos, bastante conhecida sobre a tentação de Jesus no deserto. Eu creio que muita gente já tenha ouvido, lido esta mensagem, porque ela tem, assim, grandes ensinamentos para as nossas vidas.
Aqui ele foi levado diretamente para o deserto. Mas antes disso, um pouco anterior, a gente vê Jesus Cristo sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. E a Bíblia diz que no momento em que ele foi batizado, os céus se abriram e veio do céu um espírito como uma forma corpórea de uma pomba e se apossou dele, e dos céus abriu uma voz que dizia, dos céus veio uma voz que dizia: este é meu filho amado a quem me compraz. Ou seja, a voz de Deus dizendo para para o mundo inteiro, dizendo: olha, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Diz a Bíblia que a partir daquele momento ali, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto. A gente percebe então que uma caminhada nossa com Cristo, a sua caminhada com Cristo, que tudo tem um período de tempo determinado. Você passa por um período de estudos, de ensinamentos, depois você é batizado. E quando você é batizado, você, a partir daquele momento, você cumpriu-se com a primeira ordenança e está pronto agora para servir mais e mais a Deus. Mas também saiba de uma coisa, que você pode ser conduzido pelo Espírito de Deus a lugares que talvez você não queira estar, mas que deve estar preparado espiritualmente para resistir ao diabo e às tentações que sobrevêm sobre nossas vidas. Aqui nós aprendemos que Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto e lá ele foi tentado pelo diabo. Ele teve em jejuando 40 dias e 40 noites. Então qual foi então a artimanha do nosso inimigo, do adversário das nossas vidas, Satanás, para tentar pegá-lo em alguma situação? Ele utilizou o que? A fome. Ele começou a tentar Jesus pela fome. Se Jesus Cristo caísse naquela tentação, ele realmente estava cedendo à pressão do diabo. E ele agora começa a confrontar Jesus, a desafiar Jesus, dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus Cristo respondeu-lhe dentro da palavra. Aprendemos também que nós devemos resistir às forças malignas, utilizando sempre a palavra. E Deus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Usou um texto lá de Deuteronômio. Ou seja, meu querido, minha querida, você pode ser batizado por Deus nas águas e pode ter certeza que não é a bênção imediatamente que você vai receber a partir daquele dia. Sim, pode receber também, mas se basearmos o nosso batismo, a nossa continuidade com Cristo após o batismo, a gente percebeu que depois disso aqui, Jesus Cristo foi enfrentando logo as tentações do inimigo. Porque o adversário de nossas vidas, ele não quer de forma alguma que você aceite a Cristo, que você abandone o mundo, abandone as práticas pecaminosas para seguir a Deus. Porque o objetivo dele é estabelecer o reino dele aqui, destruindo todas as pessoas. Estabelecer o seu reino, destruindo todas as pessoas, levando para lá. Por isso, ele quer tentar vocês. Ele quer nos tentar a cada dia, assim como tentou Jesus. Mas saiba de uma coisa, permaneça firmes e fortes, sempre utilizando a palavra para rebater as artimanhas do diabo. Mas ele não para por aí. Ele continuou ainda dizendo, olha, levou Jesus para uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e disse para ele: atira daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Observe que ele utilizou também a palavra de Deus. O diabo pode usar a palavra de Deus também para destruir a sua vida, as nossas vidas. Ou seja, ele está fazendo aqui uma espécie de provocação. Muitas vezes nas igrejas hoje, a gente vê muito isso, muitas pessoas pregando aí sensacionalismo da fé. Era mais ou menos isso que o diabo queria. Sensacionalismo da fé. Queria que Jesus Cristo se atirasse lá de cima para os anjos acolhê-lo. Ou seja, temos que perceber realmente que hoje muitas lugares, em muitas igrejas, às vezes os pastores estão distorcendo a veracidade da palavra de Deus, tentando realmente causar ou fazer espetáculos da fé, como se na verdade a essência da palavra de Deus é que é a base da nossa vida. Cristo veio realmente para nos ensinar o caminho e somente através dele podemos
sermos direcionados para o céu. Mas Cristo agora lhe dá uma lição de hermenêutica, usando também a palavra, dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, de forma alguma podemos fazer o nosso Deus ser tentado. Eu admiro muito alguns esportes radicais, onde as pessoas se atiram de cabeça para baixo. Esqueci o nome de alguns esportes agora, mas são bem radicais. E muitas vezes, se não for a mão de Deus para segurá-lo, é um risco danado. As pessoas podem também até estar morrendo em determinadas situações, que não deixa de ser também uma tentação a Deus, né? Mas o importante é estar sempre confiante no Senhor. Porque se ele pulasse de lá de cima, é claro que Deus não deixaria realmente ele se esbagaçar no chão. Ele sabia, o diabo sabia, que Deus enviaria os seus anjos para poder segurá-lo e não acontecer coisa alguma. Observe que o diabo usou a palavra de Deus dizendo que se ele fizesse isso, não aconteceria mal algum. Mas Jesus fez? Claro que não. Porque ele disse, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o diabo não fica quieto, de forma alguma ele desiste e quer realmente a todo custo tirar, derrubar a vida do crente. Ele quer armar ciladas e artimanhas para derrubar a vida do crente. Saiba disso. Seja sempre firme no Senhor e preparado. Porque na terceira tentativa, ele levou Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe toda a glória deles, toda a riqueza do mundo. E disse, olha, tudo isso te darei, se apenas prostrares e me adorares. Observe só o que o diabo fez agora, usando realmente as riquezas do mundo. Algo que muitas pessoas, infelizmente, estão deixando se desviar da fé. Isso aqui nada mais é do que uma apostasia. Ele utilizou aqui uma palavra de apóstata, ou seja, fazendo com que Jesus Cristo viesse a desviar o curso do seu caminho, enveredando-a para outro caminho, entregando seus corações às coisas do mundo, às riquezas dessa terra. Infelizmente, muitas e muitas pessoas estão assim. Estão realmente se apostatando da fé, abandonando a Cristo para seguir a outros, a doutrinas de demônios, ou a seguir o caminho da riqueza, da prosperidade, esquecendo que o Senhor é o nosso Deus, Ele é o dono da prata e do ouro. Somente Ele pode realmente exaltar e pode abater. A nossa vida temos que estar certo de que é como uma roda gigante. A roda gigante ela não fica parada, ela está embaixo aqui. Mas observe que ela vai subindo, ela vai rodando. Você pode chegar a determinados lugares, chegar no topo. Deus pode levar ao topo. Mas dependendo do momento também, Ele pode você fazer abaixar novamente. Porque é assim que é a nossa vida. O mais importante de tudo é não desistir dessa caminhada e estar certo de que Cristo é conosco. Mas Jesus Cristo não foi nenhum ingênuo, inocente, de deixar realmente cair pelas tentações do diabo, se prostrar aos seus pés, realmente só para receber glórias humanas. A glória, toda a glória e toda a honra deve ser dada a Deus. E mais uma vez, Jesus Cristo respondeu para ele, vai-te, Satanás, porque adorarás só ao Senhor seu Deus e só a Ele servirás. Com essas palavras, então, Jesus Cristo, cheio do Espírito de Deus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, resistindo realmente muitas pressões psicológicas, pressões físicas, porque estava sem se alimentar e nada, mas ele estava seguro no Senhor. Ele estava protegido no Senhor. Saiba que você é um protegido de Deus, você é um amado de Deus. Deus sempre vai estar do teu lado. Não importa quais sejam as tentações e as ciladas que o diabo possa armar contra a sua vida. Lembre-se, use sempre a palavra para rebater as forças malignas. E a Bíblia diz que nesse momento agora, depois que o diabo saiu, depois que o diabo o deixou, observe que o versículo 11 conclui dizendo, com isto o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Observe que a tentação ela não para, ela continua. Não disse abandonou definitivamente, apenas o deixou. Significa que a nossa vida constantemente enfrentaremos perseguições, lutas e artimanhas do diabo. Mas o importante é saber que Deus manda anjos para nos servir. Deus, meu irmão, minha irmã, meus queridos, vai chegar um momento em que talvez a sua prova está difícil. Mas sabe de uma coisa, não desista, você já está quase chegando lá. Deus está enviando os teus anjos para chegar e te servir no momento certo, assim como foi com Jesus. Creia tão somente nele e na palavra, porque a sua vitória é certa, a nossa vitória é certa, pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Mais e mais.